Alegria. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast de bastidores. Você tinha que estar acompanhando os bastidores do podcast Pode Jogar do Futebol na Espanha. Eu sou Daniel Galvão, tem ao meu lado o Mário Suíço e o Felipe Jaques. Estamos aqui para falar e para bater um papo mais uma semana, mais um episódio. A gente que está aqui em Valência, na Espanha, vivenciando o dia a dia do futebol, e a gente tem um tema hoje bem bacana para conversar, que é como usar as divisões menores aqui do futebol na Espanha, Mário e Felipe, para servir como trampolim para clubes maiores. Então, quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, que aliás, só para a gente registrar aqui mais uma vez, né, o feedback tem sido muito legal, tanto da edição completa do podcast, mas também dos cortes. Então, temos recebido aí no privado, no WhatsApp, enfim, uma série de pessoas aí elogiando o conteúdo, gostando, fazendo perguntas, comentando. Então, muito obrigado aí por todo mundo que está acompanhando o nosso trabalho. E hoje a gente quer falar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente entrar efetivamente a responder ou como responder essa pergunta, queria perguntar a vocês dois, ou pedir a vocês dois que deem um panorama geral de como é que funciona as divisões menores na Espanha. Todo mundo conhece aí o La Liga e o La Liga 2, né? Que são onde estão os principais clubes espanhóis, e para citar alguns, nós que brasileiros acompanhamos tão de perto o futebol na Espanha, Barcelona, Real Madrid, enfim, Valência e outros. Mas como é que funcionam essas divisões menores? Como é que está organizado isso? Queria que vocês dois pudessem trazer um pouco a respeito disso. Quem começa? Vamos lá. Vamos esquecer La Liga 1 e La Liga 2, que seria a primeira e segunda divisão. Esquece isso. E aí nós temos aí a primeira, segunda e terceira ref. Certo. Que seria a terceira, quarta e quinta divisão. Né? Perfeito. Depois... Tomando em conta que La Liga 1 e La Liga 2 seria a primeira e segunda divisão do futebol espanhol de uma maneira geral. Numa escadinha, La Liga 1, La Liga 2, primeira, segunda e terceira ref, terceira, quarta e quinta divisão, correto? Sim. Ok. Por baixo dela seria a sexta divisão, a Liga Comunitária ou Preferente. Sim. E daí as comunidades, né? As regionais, né? Regionais, a Valenciana, a Catalunha, e aí tem as suas divisões regionais. Primeira, segunda, comunidade, né, Felipe? Tem primeira e segunda, a comunidade tem terceira, quarta e assim por diante. Isso varia um pouco de comunidade para comunidade? Varia porque, na verdade, tem comunidades como Extremadura que tem uma população menor. Então, eles têm menos times. Consequentemente, tem menos divisões também. Por exemplo, na Catalunha, cara, vai até a quarta regional. Regional. Seria como se fosse a 10ª divisão. Exatamente. Considerando da La Liga até a quarta regional, seria a 10ª divisão. Madrid também tem. Madrid tem a terceira, assim como Valência. Madrid tem terceira regional e aqui Valência terceira regional. Ou seja, aqui em Valência a gente tem bastante clube, então, né? Tem bastante possibilidade para quem está nos acompanhando, seja um atleta, seja um pai de atleta, seja um captador, seja um representante, para entender que existem muitas possibilidades aqui, né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Essa questão dos clubes menores, muitas vezes a gente está no Brasil, ou a gente conversa com quem está no Brasil, e a perspectiva que a gente tem no Brasil de um clube pequeno é diferente da perspectiva que a gente tem de um clube menor ou um clube pequeno aqui na Espanha. Queria que vocês falassem um pouco também sobre essa diferença. Por que a gente está entrando primeiro pelo contexto? Para que quem está nos assistindo possa entender que mesmo quando a gente fala de uma quinta, sexta divisão aqui na Espanha, nós não estamos nos referindo não seria equivalente àquilo que a gente teria como quinta e sexta divisão no Brasil, em termos de estrutura, em termos de oportunidade, em termos de reconhecimento. Eu queria que vocês falassem um pouco também sobre isso. Felipe, como é que você enxerga? Primeiro você agora. É muito interessante esse ponto de vista, até é uma das motivações que nós temos de trabalhar com futebol aqui. Por quê? Você imagina que a gente está falando de um time que está na 10ª divisão e ele vai ter um calendário de 10 meses. Sim, exatamente. Cara, isso faz toda a diferença, porque no Brasil você pega já uma Série D, eu não sei como é que está o formato exatamente nesse momento, mas quando eu saio do Brasil ainda como jogador, nesse momento a Série D ela não era o calendário do ano inteiro. Ela era primeiro regionalizada, depois quem passava de fase jogava mata-mata, e quem não passava de fase já estava fora. Né? Exato. Então você imagina que até na Série C tinha um contexto assim de mata-mata também. Você jogava primeiro uma fase de grupo, né? Porque o Brasil é muito grande, então precisava ser regionalizado. Aqui é regionalizado, porém é um contexto de 10 meses de competição. O calendário é anual. Então é muito bom, cara, porque o cara vai jogar o ano inteiro. Todo final de semana tem jogo. Então, cara, pro jogador é muito bom. O cara sempre tá com ritmo de jogo. Sim. As férias são, às vezes, um pouquinho longas. São 2 meses de férias, 1 mês e meio. Às vezes até 2 meses e meio, dependendo do
projeto do clube. Cara, só que o cara ficou durante o ano inteiro jogando quase todo final de semana. Então esse jogador, ele fisicamente, ele tá muito mais preparado às vezes do que um cara que jogou lá a Série D. Não sei como é que tá agora, bem, não me recordo agora como é que tá bem a estrutura da Série D no Brasil, mas ele tá, bom, são 10 anos, né, que já claro. Mas você imagina que o cara joga ali 3, 4 meses, que seja 5 meses, depois o cara fica 6, 7 meses parado ou buscando o clube, né? Geralmente assina um contrato de 5 meses. É muito difícil, porque não só financeiramente, mas principalmente na parte fisiológica, na parte física, é como se o cara tivesse tido uma lesão de cruzado, cruzado, e ficou parado ali. Tudo bem, o cara vai pra academia, o cara vai jogar mas não é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que jogar minutos. Mário, a parte disso que o Felipe está falando, como é que é a questão da estrutura também desses clubes menores aqui, em comparação ao que a gente teria na mesma proporção daquilo que a gente tem em clubes menores no Brasil, por exemplo? Aqui a gente tem mais estrutura ou no Brasil a gente tem mais estrutura? Eu digo estrutura, estou falando de CT, de campo de treino, enfim, de vestiário, de logística para atleta, enfim, de tudo aquilo que envolve o dia a dia de um jogador para exercer a profissão. Como é que você vê isso? Vou só abrir um parênteses e contar uma experiência semana passada. Eu fui numa loja de material esportivo, famosa, né, grande aqui de Valência, e comprar chuteira. Uma chuteira para atleta. E aí quando você entra, normalmente tem ali tudo que é chuteira e tal, começa a seção de camisas de time. Todos os times europeus, Real Madrid, Barcelona, Manchester, tudo ali. E um painel muito grande com a camisa, com o uniforme completo do Valência. Primeiro equipamento, segundo, casaco, tudo. Do lado, com um pouco menos de destaque, né, do Levante, mas muito grande e tal. E do lado, uma fileira muito grande com todas as equipes de menor expressão. Que seriam equipes da segunda regional, da primeira, liga preferente, ali exposta para vender para o torcedor local. Muito bom, muito legal. E assim, aquilo me chamou a atenção. Impressionante, porque assim, tá para eles está no mesmo nível do Manchester, do Paris Saint-Germain e tudo, e para você ver a paixão e como é que eles tratam os clubes locais. Agora, falando de estrutura, por exemplo, hoje há clubes como o Carlet, que tem toda uma estrutura de campo, academia, piscina, pista de atletismo, como outros clubes que temos jogadores, temos atletas atuando, que tem toda essa estrutura. Fisioterapeuta, tem roupeiro, tem tudo organizado como um time grande. São pequenos, mas pensam e vivem como grande. Tudo. São pequenos mais em função daquilo que é de aporte financeiro, muitas vezes, até porque a gente tem muitos clubes, existem clubes, né, que representam os seus pueblos, né, as suas cidades, e aí obviamente a gente tem uma questão também de orçamento, né? Claro. Então é pequeno nesse sentido, mas agora, até jogar essa bola para o Felipe. Mas como é que é a questão, por exemplo, de um clube menor, de um clube pequeno, de um clube de uma divisão como essa, quinta, sexta divisão, que seria dentro desse ranking aí que a gente falou agora há pouco, tem torcida num jogo de domingo? Vai gente no estádio ver? Tem torcida. Tem rivalidade? Me fala uma rivalidade aqui da região de Valência. Olha, por exemplo, a gente pega Carlet e Alcúdia, uma rivalidade. Carlet e Alcúdia. Carlet e Alcúdia. Muito bom. Porque são dois pueblos, cidades vizinhos, municípios vizinhos, né? E aí ali tem uma rivalidade. É um derby? É um derby. Então o jogador que vai para lá jogar num domingo vai pegar casa cheia, pressão, gritaria, xingamento e tudo. Entendeu? Tem ali aquela... entende? Por exemplo, é que, assim, claro, quando os times não estão na mesma categoria, dá uma esfriada no derby. Mas aí quando, por exemplo, Picanha e Paiporta, é um derby também. Também. Entendeu? É um derby também. Né? Assim, aí Picanha com Alaquás também é um derby. Entendeu? Então, assim, esses pueblos geralmente vizinhos, eles têm uma certa rivalidade. Isso é legal, né, para o atleta, porque essa experiência como atleta, independente de qual divisão ele esteja, eu acho que primeiro a questão da estrutura, você saber que você tem uma estrutura que é digna e que é oferecida e que te permite, de fato, desenvolver a sua profissão, é algo sensacional, mas viver também a rivalidade. A rivalidade é muito linda. Isso é muito legal, né, porque você está no estádio, eu já fui, de verdade, gente, eu já fui em domingo, assim, assistir, amistoso até, de time pequeno de sexta divisão, e você tá o estádio lotado e o pessoal gritando. A sensação de você parece que você tá vendo... No ano passado, a final da Copa foi Manises e Paterna. E a torcida do Paterna fez rua de fogo. Aí. O ônibus do Paterna chega no estádio com a torcida com fogos, com fogo. Muito e legal. Eu tava nesse jogo. Você tava, né? Nesse jogo lá em Dênia. Muito legal. Impressionante. Estádio lotado. Muito e a torcida legal. do Manises do outro lado também fiquei parecendo um Fla-Flu, né?
E, assim, E torcida organizada, bateria e tudo mais. Isso influencia o atleta dentro de campo? Com certeza, influencia. Eu, particularmente, sempre quando eu joguei com torcida, com campo cheio, seja até adversário me xingando, eu sempre me motivei, Sim, sempre claro. aquilo me deu um gás a mais. Seja a favor ou contra. Sim. Às vezes o contra até motiva mais. Vamos mostrar. Vou calar a boca, tô aqui, né? Muito legal mesmo. E aí, eu queria também que vocês falassem um pouco sobre o nível técnico. A gente está falando de estrutura, a gente está falando da rivalidade, da coisa da motivação extra-campo, da torcida organizada, festa, mas como é que é o nível técnico? Legal. Existem clubes menores com bom nível técnico? As divisões, elas também refletem o nível técnico ou não? Um atleta pode se destacar, mesmo que ele comece, que ele entre por um clube que está numa divisão menor, como uma 6ª, uma 7ª, uma 8ª divisão, até o Felipe falou que na Catalunha, por exemplo, a gente vai até a 10ª divisão. Então, a gente tem bons atletas, bons jogadores com bom nível nessas divisões também, e é possível esse atleta, mesmo que ele entre por essa porta, ele galgando, ele escalando, ele crescendo? Olha, eu vou contar uma história muito interessante para falar sobre esse assunto, que eu tive uma experiência no ano passado, a temporada passada, que eu fui levar um atleta para um time chamado La Creu. La Creu, que em castelhano significa La Cruz, que em português é a cruz. Né? Então, La Creu em valenciano, que também tem muito disso aqui. Tem. Que a gente não pode dizer que é dialeto, que eles consideram língua, mas é como se fosse realmente um dialeto local. Aí eu levei esse atleta lá no juvenil e o profissional estava treinando. Só que o profissional, aquele clube em si, ele não está focado no profissional, ele está focado na formação ali. Então o juvenil era mais importante que o profissional nesse caso. E aí o profissional era um pessoal ali daquela cidadezinha que queriam jogar bola e estavam jogando na última divisão. E o presidente chegou para mim e falou assim, olha aquele menino ali, ó, aquele ali, o 10. Tá vendo aquele menino? Eu falei, tô vendo. E o menino estava até um pouco fora de forma, assim, naquele momento e tal. E ele falou assim para mim, e o menino era muito bom jogador. E eu, né, o que esse menino está fazendo jogando na última divisão? O que acontece? É muito diferente o pensamento, muitas vezes, do europeu, do espanhol, do brasileiro e do estrangeiro que vem aqui para viver do futebol, para jogar futebol. Eles não têm noção das oportunidades que eles têm na mão de jogar 10 meses seguidos, né? De poder viver do futebol, de poder ter, de repente, um agente que consiga, ele sendo europeu, colocar ele em outros cenários onde economicamente ele pode, né, fazer um pé de meia, onde ele pode ter uma expectativa diferente. Mas esse atleta, esse número 10, o presidente falou assim para mim, olha, esse atleta é uma pena, porque ele jogava no Castellón B, ganhava ali por volta de 2.000 euros por mês, mas ele tinha, esse atleta ele tinha uma expectativa talvez de jogar no Castellón A, e durante algumas temporadas não subiu para A, ficou ali no B, mas era um cara que estava no B, porém já ganhava ali seus 2.000 euros, já poderia até viver do futebol, né? Provavelmente morava na casa do pai e da mãe, não pagava uma conta e ganhava esse valor limpo. Só que ele se desmotivou e como ele era daquele pueblo ali, ele falou, não, cara, cansei do futebol, vou jogar com os amigos. Aí tava meio gordinho, tinha largado a parte física, a parte da alimentação, não se cuidou. Cara, o cara era um craque e tava jogando ali na última divisão. Entendeu? Aí, imagina, você pode, né, de repente, recuperar um atleta como esse, né? Mas basta ele querer. Claro, então é difícil. Porque é um cara que já viveu ali dentro de um contexto de categoria de base, subiu pro profissional, aí ficou no time B, que aqui tem muito desse também, o filial. E as expectativas dele foram frustradas no sentido de que ele acreditava que ele poderia estar no time A, e realmente o menino tinha muita qualidade. Provavelmente o que aconteceu? Não tinha tanta disciplina, era um cara que não soube valorizar essas oportunidades, não soube entender onde que ele estava, e aí acabou não tendo essa sequência no time A, ou não teve paciência para esperar esse momento, desanimou, e estava jogando lá um menino acima da média na última divisão. Uau! Agora, tudo que você está falando em relação ao talento e tudo mais, de ser acima da média, você falou sobre desmotivar, né? Essa questão, Mário, por exemplo, das estatísticas, eu sei que a gente, talvez, quando fala sobre scout, a gente está falando talvez algo mais sobre divisões acima. Mas é importante que o atleta, ou quem acompanha o atleta, tenha também uma noção dessa regularidade, porque às vezes o atleta ele perde a motivação por não enxergar a própria regularidade. É importante ele ter alguém por perto dizendo como estão os números dele, porque, bom, no mundo dos negócios, você só mede as coisas pelos números. Exato. Mas na vida do atleta não é muito diferente. Hoje em dia, então, está cada vez mais a inteligência artificial, inclusive, tem sido utilizada pelos clubes, pelos grandes clubes, para ajudar nisso. Como é que você vê essa questão também, por exemplo, da regularidade, dos números, das estatísticas,
para apontar um caminho onde esse talento que está lá na última divisão ou está no time B e pensando assim, estou no time B, ninguém está me vendo aqui. Estão vendo ele? Estão vendo ele. Só acrescentando o que o Felipe falou, quando a gente acompanha um atleta no jogo do Valência, por exemplo, a gente assiste um jogo do Valência, ou do Levante, ou do Vídea Real, que é aqui na região, são jogos mais bonitos. Certo. São jogos que você vê a coisa mais... A técnica mais... beleza do futebol. Se você pega um jogo da primeira ref, que o clube está para subir para a La Liga 2, Sim. O jogo é mais pegado. Os clubes dessas divisões, eles valorizam muito mais a parte física. O couro está comendo. Uma intenção, o couro está comendo. Nós já conversamos de atleta nosso, que fala assim, um absurdo esse atleta não ter passado no teste. Porque brasileiro, cheio de qualidade, mágico com a bola, mas o clube falou, preciso de um jogador que vai... Mais intenso. Vamos vai quebrar mais, vai bater mais intenso. Então, a qualidade em si, não que ela perde, mas valoriza muito mais a intensidade, a força e tudo. É um futebol um pouco diferente, não que seja ruim, mas os clubes valorizam muito mais. E eu acredito, eu vejo como no Brasil é muito mais difícil jogar uma Série B do que a Série A. Aqui é muito mais difícil talvez se jogar uma preferente, uma terceira ref do que se jogar La Liga. Porque La Liga você vai encontrar mais... O nível técnico é muito maior. Exatamente. Né? Sobre números, dados, isso... o atleta ele tem que caminhar, que eu entendo, ele tem que caminhar o seguinte, o nível técnico dele, a formação que ele teve, tudo que ele aprendeu e carrega com os dados. Teve final de jogo de atleta que nós acompanhamos, ele matou o jogo, 3 gols dele. Aí o analista falou assim, tá aqui o número do atleta. E aí a gente todo feliz que o atleta arrebentou, fez chover no jogo, e quando eu fui ver, o atleta errou 14 passes, curto, errou 8 passes longos, perdeu 5, 6 dividida. Se você for olhar o número em si, ele vai reprovar o jogo. Mas ele definiu o jogo fazendo 3 gols. Mas é necessário botar na balança. O atleta tem que entender que ele tem que entregar números. Sim. Não que ele vai ser burocrático. Não que, por exemplo, um volante vai ficar tocando para trás só para acertar passe para estatística. Não, mas é necessário ele ter essa noção de fazer para o time. Mas errar um passe para trás também bobo, pode dar um contra-ataque e pode tomar o gol. E isso vai vir contra você. Pode tomar o gol. Como é que você vê essa questão também dos números, da questão técnica, a minutagem para um estrangeiro? Vamos focar no estrangeiro. Um brasileiro que chegou aqui. A minutagem dele numa terceira ref, numa liga comunitária ou numa sexta divisão é importante para a construção. Que a gente está falando nesse podcast, a gente está falando sobre usar os clubes menores ou como usar os clubes menores como trampolim para poder chegar nos clubes maiores e ascendendo. A minutagem é importante, isso vai dar casca para o atleta ou não é importante? Isso, de repente ele pode chegar numa temporada em 2 jogos e acabar subindo 2 divisões. Como é que você avalia? Então, olha só. Uma coisa que é uma opinião muito pessoal minha, para mim a minutagem é o mais importante. Mas assim, com certeza, por uma questão de número, agrega, ajuda. Com certeza, um treinador, um analista, uma comissão técnica, um diretor esportivo, que ele está contratando, investindo num atleta, ele vai considerar esses números. Mas eu falo muito mais pela parte fisiológica e física e pela parte mental do atleta. Porque quando ele acumula, o efeito da minutagem, com certeza, ele acumula uma minutagem, isso, no meu ponto de vista e o que eu tenho observado e visto, isso gera uma confiança para o atleta. Muito. E isso gera uma condição física de ritmo de jogo que, aliado com essa confiança que ele vai adquirindo, isso faz com que ele, às vezes, eu costumo falar assim, um jogo vale às vezes por 10 treinos. Então, assim, às vezes a gente tem hoje uma geração que eles são muito de, não, porque eu tô treinando na academia, eu tô treinando com personal. Só que assim, cara, isso é bom, óbvio que é bom. Claro. Só que não substitui o campo. Claro. E não substitui, mas eu tô treinando, eu tô fazendo coletivo. Não substitui o jogo. Treino é treino e jogo é jogo. Não adianta, cara. Você, às vezes, assim, eu digo por experiência própria, eu jogando. Eu posso fazer uma pré-temporada muito boa, amistosa e tal, muito bom, muito maravilhoso. Você chega no primeiro jogo, você afoga, cara, com 15 minutos, afoga com 10 minutos. Então, assim, eu tenho uma linha pessoal minha de análise do desempenho do jogador, que é o seguinte: o cara precisa de 3 jogos para mudar o nível dele.
no sentido não do nível que ele vai melhorar ou piorar. Ele tem um 100% que ele pode entregar. Então eu creio que com 3 jogos... Ele bate esse 100%, ele pode chegar. Não, com 3 jogos ele consegue sair de uma inércia para um estágio mais próximo do 100%. Mas eu acredito que no 5º jogo, pelo que eu tenho visto e pelo que eu já vivi na pele, quando você chega no 5º jogo, você faz ele sem lesão, você consegue acumular 5 jogos de titular, ainda que você seja substituído algum outro, mas você começou 5 jogos de titular, jogou a maior parte dos 90 minutos. Você, depois de 5 jogos, você já está mais ou menos ali, talvez batendo 100% do teu potencial máximo. E a partir dali você vai evoluir, você vai melhorar, você vai desenvolver várias... Né? O nível de confiança vai também lá em cima, né? Você vai estar confiante, você vai estar com ritmo de jogo, e aí algumas coisas começam a ficar automatizadas. Você não precisa se concentrar tanto para dominar uma bola, você não precisa se concentrar tanto para taticamente estar posicionado da maneira correta. Você já conhece os seus companheiros, você já está fisicamente, você já não afoga nos primeiros 15, 20 minutos, você já acaba o jogo sobrado, já não acaba o jogo já com câmera, não acaba o jogo já arrastando. Então assim, eu mesmo sendo velho já, né, no futebol, tendo 35 anos, eu noto muita diferença depois que eu faço o 5º jogo. Muitas vezes eu começo a acabar o jogo já inteiro, cara. Eu acabo o jogo, poderia jogar mais 15 minutos. Só que, cara, nos primeiros 2, 3 jogos, cara, quando chega ali 50, 60 minutos, eu já tô morto, cara. Eu já olho e começo a olhar no tempo, parece que o tempo não passa. Eu falo, meu Deus, se a bola vem no atacante agora, se eu tiver que fazer uma cobertura, eu não vou chegar. Falta. Já começa uma luta psicológica. Eu vou tomar o primeiro amarelo agora, né? Pra você conseguir se concentrar e acabar o jogo concentrado, não fazer uma falta boba, não fazer um pênalti, não errar um bote. Então, quer dizer, é mental que está sendo carregado pelo cansaço físico. Mário, isso que o Felipe está falando vale para qualquer divisão? Ainda que esse atleta ele tenha entrado pela porta da 8ª divisão do futebol espanhol. Isso que ele está dizendo vale também para essa divisão? Vale. Isso vai ajudá-lo também nessa escala, nessa escada? Vale. A gente percebe... Todos os clubes aqui fazem pré-temporada, acho muito legal isso. Né? Pode ser a última, da 10ª, o clube tem pelo menos um mês. Cara. Pelo menos um mês para preparar. Tem clube, que eu observei, tem clube fazendo 1 mês e meio, até 2, né? Já voltou há dias atrás. E o atleta lá da 9ª divisão aqui de Valência faz a pré-temporada, quando vai entrar, cãibra, volta pro segundo tempo arrastado. Depois do mês de pré-temporada. Depois do mês de temporada. E você vê o atleta correndo na areia, com o personal, com aquela loucura toda, mesmo assim não. E a gente vê isso até na La Liga. Inicia a La Liga, você vê que os próprios clubes grandes estão disputando a Champions League, não conseguem manter, né? Começa daqui a pouco, como você falou, afoga com 40 minutos e no intervalo tá pedindo substituição. A perna pesa, enche. A perna enche. E o dia seguinte? E às vezes, por exemplo, a gente começou a pré-temporada no Carlete na terça-feira, no aquecimento, cara, o meu pulmão já parecia que explodia. A perna inchou, só que depois vai, entendeu? E no outro dia, como é que fica? E por exemplo, hoje mesmo tá difícil aqui, né? Até para fazer sentar no podcast. Rapaz, entendeu? Mas assim, o que acontece aí? 2 semaninhas. 2 semaninhas já dá uma soltada boa para quem é mais idoso. Né? Para quem é mais novo, cara, às vezes o cara nem sente. Não sente tanto a parte da pré-temporada, mas quando chega no jogo, às vezes sente mais com o velho. Sente mais com o veterano. Agora, uma outra questão. Vocês acham que é importante, a gente está falando aqui de números e tal, mas a percepção, a gente está falando sobre sair de uma divisão, usar um clube menor e ir galgando. Além dessa questão de números e tudo mais, por exemplo, a gente aqui na empresa, a gente está oferecendo a partir de então assessoria de marketing, a gente está trabalhando nesse sentido, caminhando na direção, inclusive, de poder oferecer um material editado, daqui a pouco a gente vai estar chegando nesse ponto, para os atletas. Ainda é importante esse tipo de assessoria, trabalhar a imagem, trabalhar esse material que, além dos números, que muitas vezes em determinadas divisões eles vão ser analisados de maneira mais fria, como o Mário citou, 30 passes, 25 certos, 5 errados e tal, a quantas assistências e daí por diante, a minutagem, mas a percepção também de lance, a coisa mais lúdica do futebol. Isso ainda é importante? Esse tipo de material ainda tem espaço também para ajudar esse atleta a sair do clube menor e aí galgando outras divisões? Ou para vocês isso já é coisa do passado? Esse negócio de mandar vídeo editado já não funciona mais para ninguém? O mister, né, o treinador, ele já não vai dar nenhuma atenção para isso? Como é que vocês veem isso, Felipe? É muito bom essa pergunta. Acho que primeiramente eu gosto muito dessa parte mental do atleta, porque eu creio que a parte psicológica ela é uma grande porcentagem da performance
que o atleta vai conseguir entregar, vai conseguir demonstrar. Então, assim, acho que o primeiro ponto, esse material ele é importante para a autoestima do atleta, é importante para o entorno dele, para que ele se sinta realmente ainda mais confiante naquilo que ele vai fazer, né? Então, acho que isso é muito importante. Segundo ponto, aqui na Espanha existe um preconceito em relação aos vídeos, então por isso que o trabalho dessa intermediação, dessa representação, ele é tão importante, porque ele valoriza o atleta, ele não chega sozinho no clube. É totalmente diferente você chegar e bater na porta sozinho do que você chegar com uma empresa, com um agente que vai dar a cara para você, te respaldar e construir, abrir essa porta. Mas quando você manda um vídeo, tem 2 pontos. Se o vídeo e o material for com excelência, agrega. Mas se o vídeo for ruim, ele destrói. Não tem o meio termo. Então assim, a gente tem que sempre ver o vídeo e entender. Se não é feito por nós, a gente tem que analisar com muito carinho para entender se mandar esse vídeo... Se vale a pena enviar ou não. Destruir. Por exemplo, ontem mesmo eu mandei um vídeo de um atleta lá do Rio de Janeiro, volante. O time me pediu um volante e esse vídeo já estava comigo fazia uma semana, só que eu não tinha visto o vídeo ainda. Eu tinha ouvido falar muito bem do jogador, eu tinha falado do jogador pro treinador e eu não tinha mandado o vídeo, porque eu não tinha visto o vídeo. A gente não fomos nós que fizemos, então era um vídeo já pronto, então eu falei, cara, eu tenho que ver esse vídeo. Aí eu vi um pouquinho do vídeo, eu falei, cara, o vídeo tá bom, é de qualidade. Não vi nem terminei de ver o vídeo. Peguei e mandei pro treinador. Aí ontem ele me mandou um áudio com feedback do vídeo. Não, realmente eu vi que o jogador é muito bom. Se realmente ele for isso que o vídeo está mostrando, cara, vai nos servir. Deixa eu pegar esse gancho. O que o vídeo precisa mostrar? O que o atleta precisa, nesse material que vai ser aí de alguns minutos, às vezes corte de lances e tal, o que o treinador, ou o scout, ou o diretor esportivo de um clube, mesmo que seja de uma divisão menor, que recebe esse material, o que ele vai olhar? O que ele está procurando ali? Eu acredito que o clube ele procura muito mais a postura em si do que propriamente o vídeo. Se você pegar um atleta de 17 anos que começou lá já gravando desde os 15, são 2 anos de filmagem de material, que aí reduz para 3, 4 minutos. Sim. Então vamos colocar assim, é pobre, sugou pouco do atleta, ele tem pouca coisa a apresentar. Então eu vejo que o atleta ele tem que, nesses 4, 5 minutos de vídeo, não apresentar só, por exemplo, o atacante. Mostrou 10 gols do cara em 4 minutos. Não só isso. Tem que mostrar muito mais. Se ele ataca o espaço. A intensidade, ataca o espaço, recomposição, o mental dele, qual a postura dele em campo, de líder, liderança, e essa coisa toda. Porque mostrar gol, até a gente mostra, né? Eu faço uns golzinhos até hoje. Se me deixar na banheira... Se eu não tiver o Felipe me marcando, eu ainda meto um golzinho, tá? Não é difícil, né? Não é tão complicado. Não. Mas aí, agora eu queria aproveitar, Mário, voltar. Quer complementar? Não, assim, é muito bom porque assim, eu, particularmente, não tenho muita paciência para vídeo. É muito então, vídeo. Eu olho um minuto e meio, mais ou menos. Quando não é 30 segundos. Porque com esse 30 segundos, você já consegue ter uma ideia, percepção. Né? Se não engajar... Se você não engajar em 30 segundos, é que o vídeo é muito ruim. Né? Então, se você vê o vídeo e você fica 1 minuto e meio, cara, é um vídeo que já é bom. E às vezes o vídeo é tão bom que você quer ver o vídeo inteiro do atleta. Só que envolve uma série de questões também. Por exemplo, às vezes a estrutura que o atleta tá, às vezes o atleta é bom, mas o campo não tem nem arquibancada. Não tem nem grama, né? já não gera credibilidade. É verdade. Então, às vezes o vídeo nem é tão bom, mas tá no estádio maneiro e tal. Tudo isso, tudo isso vai ser observado. O adversário tem que ser observado, sabe? Né? Então, tudo isso é importante. Agora, assim, porque a gente tá falando de, muitas vezes, um vídeo de um cara que tá no Brasil, e o cara que tá vendo aqui, ele não tem noção do que é o Brasil, o que é os times, quem são os times importantes e tal, ele sabe uma coisa... Então, assim, é importante o cara, como você falou, mostrar um pouquinho, assim, da qualidade técnica, ele mostrar a postura, ele tem que ser, né? Aí vai colocar lá um sertanejão universitário no vídeo do jogador, tem que colocar a música aqui, né? Vai colocar, então, assim, tudo isso influencia, cara, né? Nada contra o sertanejo, né? Mas nada a favor também, né? Entendeu? É uma coisa que tem que ser, tem que ser estratégico, tem que ser intencional no vídeo. Porque a gente sempre fala que o atleta ele não vai virar profissional, ele já é profissional. Mesmo com 14, 15 anos, né? A mentalidade, a postura. A postura, a mentalidade. E o vídeo também tem que ser profissional. A equipe dele, que assessora ele, tem que ser profissional. Com certeza. Por exemplo, a gente tem muito pedido para a Itália. Na Itália eles gostam muito de vídeo, cara. E na Itália, às vezes, se o vídeo for bom, o cara já para essas divisões, principalmente intermediárias e mais baixas, que às vezes o cara não tem tantas estatísticas pra gente colocar, mas o cara tem um bom vídeo,
Na Itália, às vezes o cara já vai contratar, a gente já consegue negociar só pelo vídeo. Aqui na Espanha é muito difícil, só pelo vídeo. Aqui serve para você dar mais moral e credibilidade para a chegada do atleta. Mas o cara dificilmente vai contratar pelo vídeo. A decisão não é pelo vídeo. Né? Vai ser muito difícil. É mais fácil a gente convencer o cara falando, explicando, e da gente dando a cara pelo atleta do que pelo vídeo. Muito mais. Aí eu quero aproveitar também o seguinte agora, Mário, que o Felipe está levantando essa bola. Qual que é a importância, então, de você ter um representante? Você já falou um pouco sobre essa questão do respaldo, mas eu queria que você detalhasse um pouco melhor também para quem está assistindo a gente, como é que funciona o nosso trabalho, não apenas na questão do intercâmbio, porque na verdade a gente atua de duas maneiras. A gente atua no que é o intercâmbio propriamente, o período de avaliação, o período de testes aqui, uma primeira temporada que muito mais é para conquistar um lugar ao sol, para poder buscar o seu espaço, mas a gente também vai para a segunda fase, que aí efetivamente é a representação dentro do mercado profissional. Qual que é a importância desse profissional, dessa empresa, que atua respaldando esse jogador? Como é que ele atua, o que ele pode oferecer, qual o tipo de benefício que o atleta também tem dentro de tudo isso que a gente está falando? Ele precisa performar, ele precisa ter um material bacana, ter números e tal, mas e esse fator extracampo, digamos assim, que é do representante ou da empresa que está representando ele? Como é que é essa atuação? É o que nós chamamos de time fora de campo, né? Nós somos o time do atleta fora de campo, nós trabalhamos, jogamos por ele. O atleta, ele pode bater na porta do clube e conseguir um teste? Até pode. É difícil, né, Felipe? É mais difícil, tem clube que nem abre a porta. E nós já temos as portas abertas por diversos fatores, inclusive por entregar bons atletas para esse clube. E o clube escancarou a porta e falou, tudo que o Felipe indicar, o Daniel indicar, o Mário indicar, a gente abre por quê? Porque no ano tal, o atleta veio, subiu divisão conosco e tal, nós gostamos de tudo. E fora isso, essa boa entrada nos clubes, nós temos toda a estrutura que nós trabalhamos com o atleta, não somente o treinamento nosso à parte, né, fora do clube, mas nós treinamos a questão da emocional, do psicológico, exercemos muitas vezes a paternidade, porque o atleta tem 16, 17 anos, já está muito tempo fora, longe do Brasil, longe dos pais, e a gente abraça, cuida. Então o atleta, ele entra para fazer um teste, ou entra já para atuar na temporada, com toda essa estrutura. A gente leva para o treino, a gente está presente, a gente está na arquibancada, a gente está falando com eles, está motivando, trabalhando toda essa questão mental, emocional e tudo. Então a importância hoje do agente, da nossa, do que nós fazemos, é essa. O atleta, ele não fica órfão, ele não fica só, não fica o que a gente fala de pipa voada, né, por aí, cheguei, o que eu faço, para onde eu vou? Não, é toda a assessoria, desde a chegada no clube, a gente ali apertando a mão do presidente, do diretor, do treinador, falou, olha, o garoto tá aqui, vamos, observa com carinho, e aí vai. Entendeu? Eu vejo dessa maneira, a importância é essa, né? Para alavancar a carreira do O network também é importante? É muito importante, é muito importante. Assim, hoje, a gente vive um bom momento, principalmente no que diz respeito à Valência, mas Espanha também. Né? A questão é que, como o nosso QG está aqui hoje, nós, no que diz respeito à Valência, somos muito bem relacionados, porque a gente vai fazendo um bom trabalho e vai gerando credibilidade. Sim. A ponto de, hoje nós temos mais pedidos do que atletas. Isso, que nós temos bastante atletas. E isso é bom, por um lado. Obviamente que o ideal é ter tudo, né? Cada demanda a gente tá aqui o atleta. Só que também a gente não pode ter uma demanda e de repente o atleta não tem o nível, o atleta daquele nível, você também não vai colocar, porque senão aí é o trabalho dar um tiro no pé. Mas assim, para você ter uma ideia, ontem eu estava levando um atleta e estava com o pai do Lucas e estava com o Gilson no carro e o Davi, que era o atleta que nós estávamos levando ontem, e eu estava mostrando para eles a região da La Ribeira, que é a região sul de Valência. E ali nós temos como empresa acesso a muitos clubes. E por que a gente tem acesso a esses clubes? É legal o pessoal entender essa dinâmica. A gente encaixou alguns poucos bons jogadores em alguns poucos clubes da região. Só que esses bons jogadores desempenharam um bom papel, a gente fez um bom trabalho com eles a curto, médio e longo prazo, a ponto desses jogadores rodarem clubes da região e, por exemplo, hoje, um diretor, um presidente, um treinador fala com os outros times, se não tem um jogador aí, eu estou precisando de um jogador para reforçar aqui, se não tem algum aí e tal, que você possa me emprestar, ou que você possa me ceder, ou você sabe algum jogador, eu conheço uma empresa, eu conheço um representante, eu conheço pessoal lá que tem jogadores que podem te ajudar. E aí os caras já nos ligam, e quando a gente chega no clube,
já não é feito da gente ir lá, olá, tudo bem, eu sou empresário, eu sou dessa empresa tal, nós estamos em trabalho assim. Não, eles te ligam e já falam, olha, me passaram o teu contato. Sim. E assim, eu sei que você tem bons jogadores, eu sei que você pode me ajudar. O que você tem aí para mim? Sim, sem dúvida. Eu preciso dessa posição. Então hoje nós estamos nesse patamar no que diz respeito à Valência, principalmente essa zona da La Ribeira, que é muito conhecida aqui em Valência, onde saem muito bons jogadores, onde nós já tivemos muitos jogadores ali atuando em momentos-chave que times precisavam subir, que times estavam brigando para não cair, precisavam de reforço. Então a gente atuou ali durante o período de 3, 4 anos, onde hoje lá já vai no piloto automático. O pessoal, agora, na pré-temporada às vezes tem um pouco de soberba, né? Não, nós vamos montar o time que eles montam. Aí chega no primeiro... Daqui a pouco começa o telefone a tocar. Primeiro, segundo amistoso, olá, esse jogador aqui, o meu lateral não funcionou, o meu goleiro é mão de alface. Mão de alface. O meu ataque é ataque de riso, ataque de nervos. Aí desespero. Aí o WhatsApp do Felipe fica começa, a gente tem que dar um jeito. Não, tá. Mas assim, isso vai acontecer daqui 2 semanas, vai acontecer. E daí quando chega lá no início da temporada, lá em setembro, o time toma 2, 3 atropelos, também começa a acontecer. E quando chega dezembro, janeiro também acontece. E no final da temporada existe também uma outra, com menos intensidade, que são os clubes que geralmente estão ali quase caindo ou querem subir, jogar playoff, eles nos chamam. Aí é o momento que às vezes um jogador é muito valorizado. Por exemplo, uma vez a gente teve um pedido para uma 5ª divisão de um time que estava já classificado para o playoff e eles tinham poucos dias para contratar jogadores porque já ia acabar o prazo. E aí, quando eu começo a falar essas coisas, eu penso em espanhol, tenho que falar porque o plazo, eu falar a fecha. E aí, o que acontece? Os caras chegaram para mim, eu preciso de um delanteiro, um centroavante, 5ª divisão, hein? E a gente pode dar para ele aqui 1.500 euros por mês, faltavam 3 meses de competição, e a gente vai dar mais 3.000 euros para ele se a gente conseguir o objetivo de subir de divisão. Isso que está falando na 5ª divisão. Entendeu? Então, quer dizer, poxa, cara, e naquele momento eu não tinha esse jogador aqui pronto, com documento, com tudo certinho, com minutagem, com esse... Não tinha. Com a mentalidade, com foco. E aí a gente perdeu a oportunidade de encaixar esse atleta. Ou seja, o jogador que está nos assistindo, ou aquele que está por vir, aquele que está sonhando e desejando vir para cá, precisa entender também que é importante que você esteja bem e procure se manter em alto rendimento, mesmo numa divisão mais abaixo. Com certeza. Mas o tempo todo, porque a oportunidade ela vai aparecer. Com certeza, isso é fato. E quando ela aparecer, você precisa estar pronto para ocupar o espaço. Exatamente. Porque tem muita gente que se desmotiva muito rápido. Tem gente que é assim, a vida dele é uma gangorra. Da mesma maneira que ele motiva rápido, ele desmotiva rápido. E aí você não consegue ter um mínimo de estabilidade emocional para garantir que no momento em que a porta se abrir, que o telefone tocar, com uma mensagem chegar dizendo, olha, estou precisando de um delanteiro, então que a gente tenha alguém para olhar e falar assim, esse está no ponto de bala para poder ocupar essa posição e dali ele pode inclusive já abrir uma nova porta. Com certeza. Porque dependendo da situação, como você mencionou, 3 meses para terminar o campeonato. É uma 5ª divisão. Se esse centroavante ele ocupa esse lugar, vai bem, ajuda a equipe a cumprir a meta esportiva que ela tem para aquele final de campeonato ali, a porta para esse centroavante não vai estar aberta só no clube onde ele está, porque a fama dele, o nome dele vai correr por outros clubes e pelas outras divisões, porque muita gente não sabe também que mesmo numa 5ª, numa 6ª divisão, existem clubes que são filiais dos clubes grandes ou dos clubes médios. E muitas vezes a gente pensa assim, as pessoas que estão no Brasil pensam, não, mas 5ª divisão, 6ª divisão, mas é 6ª divisão, mas está ligado de alguma maneira, por exemplo, ao Villarreal. Com certeza, é isso. Então se você está na 6ª divisão, mas tem alguém olhando para você, não, peraí, mas isso daí não é de 6ª divisão, vamos subir para a 5ª para ver se ele continua performando. Aí sobe para a 5ª. Não, da 5ª não tem, vamos botar na 3ª ref. Aí na 3ª ref. Então assim, é que eu acho que o que falta a muito atleta, muito pai de atleta, muito captador e muito representante que está no Brasil, é entender que é possível ter um plano de carreira. E ser contínuo e constante nesse plano. E o plano envolve documentação, o plano envolve ter uma mentalidade apropriada como atleta, aprender o idioma, estar disposto a se adaptar à cultura, comida, enfim, a realmente querer viver durante um período na Espanha, inclusive para poder se tornar cidadão europeu. Porque quem está na Espanha, a gente vai falar de algumas situações como essa, de um passo a passo em outros episódios, aqui no podcast, mas você pode vir para cá com um visto de estudante 3 anos depois, contando 1 ano de visto,
e você fazendo uma migração para um visto de trabalho, você consegue se tornar ou ter a nacionalidade espanhola, que faz com que você deixe de ser um jogador brasileiro agora na Europa e agora você se torna um jogador europeu na Europa. Então, por causa disso, a sua transferência, essa busca por outras oportunidades em outros mercados, como a Itália, como a França, como a Alemanha, fica muito mais facilitada, porque agora você é um jogador comunitário. Então, a gente deu um resumo agora aqui, só para você entender que a gente não está falando de vir para jogar 3 meses, para tentar, é para você fazer, de fato, um plano de carreira onde você consiga galgar, escalar e usar, como é o tema desse podcast, as divisões menores para você chegar em clubes maiores. E tem até um exemplo claro sobre começar lá embaixo, chegar lá em cima. Lamine Yamal. Onde Lamine Yamal começou a carreira de jogador? Sim. Ele começou, até anotei, Clube La Torreta, 4ª regional da Catalunha, 10ª divisão. 4ª regional. Então, Lamine Yamal, jogando na 10ª divisão. Você imaginava isso? É. Lamine Yamal hoje é um potencial bola de ouro. Se ele não for bola de ouro é porque a gente já não sabe mais nada de futebol no mundo. Então é muitas vezes o pessoal quer começar a construir do telhado. A gente constrói da base. É isso. O correto é esse, tem pai que entra em contato, não, porque estão mandando meu filho, mas meu filho tem que entrar com o Valência, meu filho tem que entrar com o Levante, são as equipes aqui de Valência. Mas não, você colocar ali, acontece esse fenômeno do Lamine Yamal. Por que o Lamine Yamal sai do La Torreta e vai parar no Barcelona? Sabe por quê? Existe hoje mais de 20 analistas do Barcelona, dentro da Espanha, flutuando. E olhando essas divisões. E ele não chega lá assim, eu sou do Barcelona. Ele só senta lá com um iPad ou até com um celular mesmo e gostei daquele ali. Quem é você? Quem são seus pais? Como é que é? E leva o atleta. Não é assim, meu filho vai chegar, vai jogar na 2ª regional, na 1ª regional. Mas é dali que ele vai subir. Em contrapartida, a gente tem um atleta brasileiro da mesma idade do Lamine Yamal, que começou na Espanha do telhado e não está bem, que é o Endrick. Sim. Entregou o título para o Palmeiras com 16 anos, muito bom jogador, sai do Palmeiras, contratado por milhões, vem para o Real Madrid, o Endrick, jogador de seleção brasileira, e hoje, não tá esportivamente, emocionalmente, não está bem. Copa do Mundo ano que vem, o Endrick, que foi jogador de seleção, já não tem mais convocação. Corre o risco de perder a Copa por isso. O Endrick viria para... Não, o Endrick não viria jamais para uma 2ª regional, porque ele foi vendido do Palmeiras para o Real Madrid. Exato. Mas se ele entra numa equipe, por exemplo, de meio de tabela da Espanha, o Sevilla, o próprio Levante, o Betis, o Valência, talvez hoje o Endrick estaria... É a construção da carreira do atleta. Não está tendo minutagem. Exatamente. Aí o cara entra lá, o cara tá sem ritmo, o cara tá sem confiança, pressionado, e o cara tem que entrar 15 minutos, 10 minutos. E entra num jogo ruim, às vezes. Como é que o cara vai, entendeu? O cara, assim, sinceramente, cara, tem uma jogos, torcida exigente. Você tá em campo ali, tem jogos que você, assim, uma coisa que eu detesto, e que eu sempre detestei em toda a minha carreira, é ficar no banco. E todo jogador detesta. Sem dúvida. Só que qual que é o problema? O problema não é ficar no banco. Ficar no banco é até boa resenha ali, tá? É bom demais ali a resenha do banco, né? O problema é entrar, cara, quando você tá no banco, ainda mais sendo zagueiro. O que acontece? Você entra ali, cara, o jogo tá 1000 por hora, até você conseguir entrar no ritmo. Você entrar naquele clima, fisicamente, cara, passou 15 minutos e você tá, a bola queima no teu pé. Aí, cara, é difícil. Então eu entendo muito bem um jogador que entra em campo para jogar 15 minutos com a pressão de decidir, é muito difícil, cara. Tem jogador que tem o dom, tem jogador que é jogador de segundo tempo, né? O Denilson fazia muito bem isso no Brasil, né? Ele entrava e parecia que, né? Só que, cara, é muito difícil, cara. São poucos jogadores que conseguem isso, porque o cara já entra muitas vezes pressionado. E um zagueiro entrar pressionado e tal, 15 minutos, tomar 2 gols. É muito frio, né? É muito ruim. Zagueiro e goleiro entrar assim no jogo é horrível. É muito complicado. É terrível, é terrível. É porque a responsabilidade é maior. Eu prefiro nem entrar, cara. A não ser entrar no intervalo, legal. Sim. Ou entrar num jogo bom, né? Ganhando, tá bem, né? Até assim é ruim, cara, porque você entra frio, entendeu? Tá todo mundo ali num outro chip. E você entra, é ruim, cara. A chance de você cometer um erro muito grande nesse, sabe? É muito, muito, muito desafiador, cara. Bom, imagina a Copa do Mundo, o cara entrar assim. Imagina a pressão que é. Bom, Felipe Maio, pra gente fechar esse podcast, só pra gente deixar bem claro para quem tá acompanhando a gente aqui no Pode Jogar, é possível então usar as divisões menores
para chegar em clubes maiores, em melhores oportunidades, mais bem remuneradas, que dê inclusive também o senso de satisfação esportiva para o atleta, porque não é só uma questão financeira, tem também a questão, obviamente, do cumprimento do sonho, da satisfação do atleta de poder jogar num clube mais bem estruturado, com uma mídia, com uma visibilidade maior. É possível esse caminho, Felipe? Sim ou não? Até posso dar um spoiler aqui? Pode, claro. Não só é possível, como possivelmente em dezembro, nós vamos ter aqui uma espécie de mini torneio. A princípio são amistosos, uns times da Inglaterra para cá, da categoria ali 14-15, ou 13-14, 15-16. Então assim, o que acontece? A gente já tem esses duas categorias da Inglaterra que vem, do dia 5 ao dia 9 mais ou menos eles vão ficar aqui e vão jogar a princípio amistosos. Porém, como nós temos uma academia no Japão, como nós temos uma boa relação na Austrália, Estados Unidos, Brasil, obviamente, Itália. Isso pode virar um torneio. A gente talvez faça um mundialito. Tem essa possibilidade. E com o pessoal que também está nos apoiando, via prefeitura, via empresas que estão colaborando, né, e via clube, possivelmente, né, a gente fazendo um mundialito e vindo esse pessoal, a gente tem a possibilidade, assim, bastante grande de trazer uma das categorias, por exemplo, do Real Madrid. Sim. Que, consequentemente, viria o pessoal e olharia esses jogadores que estariam ali. Imagina a oportunidade. E, por exemplo, por quê? Porque não é que vai vir um cara lá de Madrid, mas é como a gente comentou aqui, cada estado da Espanha tem um ou mais captadores, olheiros dos times grandes, olhando os jogos de todas essas rapaziadinhas aí. Eu conheço o jogador, eu já trabalhei com um jogador que um outro dia eu posso contar um pouquinho a história dele, que ele jogava no Picanha, cara. E do Picanha ele foi pro juvenil do Real Madrid. Que legal. Depois voltou no Real Madrid, jogou no Levante, depois jogou no Albacete. Então assim, hoje está jogando na Itália. O que acontece? Os caras estão de olho, os caras estão vendo. Sim. Então a gente está falando de um time, o Carletti lá, por exemplo, proporcionar uns jogos amistosos, umas partidas contra times da região, que regionais, estamos falando de Valência, Levante, né? E daqui a pouco um olheiro do Real Madrid pode puxar um desses atletas japonês. Sem dúvida. Que faz a diferença. Outros mercados, né? Sem dúvida. Ou, por exemplo, um atleta, por exemplo, a gente, há alguns anos, a gente estava reunido com o diretor da base do Barcelona, lá na La Masia. Chama-se, bom, não vou falar o nome dele aqui. Mas assim, ele não está mais, só que ele continua com os tentáculos dele lá no Barcelona. É um cara que trabalhou muitos anos lá. Se a gente tem um torneio com uma certa importância, a gente aciona ele, não, vou mandar o pessoal da região aí observar o jogador. Porque na época ele falou, Felipe, o jogador que você quiser mandar para cá, que você veja que seja realmente acima da média, você filtra, nos avisa, nós vamos mandar lá um captador, seja no Brasil, ou seja onde for, nós vamos olhar esse jogador, e se a gente entender que vale a pena trazer, nós vamos trazer. E aí, tá com você. Você tem essa liberdade para fazer essa captação para nós, dentro desse contexto. Então, olha só, a gente está falando do Barcelona, cara. Né? A gente está falando do Real Madrid, quer dizer, estamos falando da nata do futebol mundial, cara. E agora a gente tem também uma parceria aí que a gente conseguiu abrir com o Cádiz. É bem possível que a gente possa também, de repente, trazer alguém do Cádiz para estar nesse evento, observando. No mínimo, observando e que está até trazendo uma equipe deles lá. Mário, é possível, então, galgar? É possível fazer essa escada? É só ligar para o Lamine Yamal e perguntar se é possível, né? Sair da 4ª regional para o Barcelona. Barcelona. É totalmente possível. E mediante as expectativas do atleta, a perspectiva que ele tem, vamos dar exemplo de atleta que a gente trabalha. Tem atleta da África, né, de países da África, Moçambique, África do Sul, e às vezes o atleta está jogando aqui na primeira regional, na preferente, e no país dele o futebol ainda não é como no desenvolvido Brasil, como é no Brasil. Né? E só dele estar atuando aqui, né, Felipe, ele já tem uma convocação para a seleção do seu país. Só por estar na Espanha, né? Só de estar atuando, tá federado na Espanha e tudo, claro, o atleta tem que performar, obviamente. Mas só de estar atuando aqui é uma porta aberta para ser convocado para a seleção do seu país. Sim. Então, assim, é totalmente possível. É claro que tem que ter paciência. Não vai chegar em 3 meses, vai entrar num clube aqui, vai entrar lá no Carlet, e do Carlet já vai para o Real Madrid, Barcelona. Não é assim, tem que ter uma paciência, uma construção de longo prazo, de 1, 2, 3, 4 temporadas, para o atleta ele entender tudo que se passa, mas é totalmente possível sair de uma divisão inferior dessas
e chegar num grande clube e ter uma carreira brilhante, Sólida. bonita, sólida aqui na Espanha ou na Europa. Ou em outro mercado também. Financeiramente mais Atrativo, né? Sem Como o dúvida asiático. Muito bom. Gente, então vamos chegando ao final de mais um episódio do nosso Pode Jogar. Queria agradecer Mário Suíço pela participação. Valeu? Valeu, obrigado. Tamo aí. Felipe, também obrigado aí por mais um segundo episódio. Já é prata da casa agora. É um prazer participar. É uma carimbada alegria aí. estar aqui participando. Resenha boa, né? Bom. Aprendi muito com o sem Felipe, dúvida. tem muita coisa pra passar. Não, muito tempo de experiência jogando, enfim, conhecendo. Joga até hoje, né? E jogando até hoje, inclusive. Presidente de clube, aí, ensina muito, né? Mas é muito legal, de fato, a gente poder contar. E com toda a estrutura que a gente está se organizando cada vez mais como empresa para poder oferecer aos atletas essa possibilidade, ainda que ele chegue ou entre por uma divisão menor, num clube menor, mas que ele tenha a estrutura necessária para que ele possa galgar e ter, como se diz em espanhol, las ganas, né? O desejo, a vontade de poder realmente crescer e construir carreira. Nem sempre as coisas saem exatamente como a gente planeja, e isso vale para todo mundo e para tudo na vida, mas existem muitas possibilidades a partir do momento em que você chega, onde você tem um respaldo de uma empresa, de gente séria que está perto de você aqui para impulsionar. Porque a gente nada mais é, como empresa, do que impulsionadores, né? O que a gente quer é ajudar esses atletas a construírem carreira, vida, a poder mudar a vida da família que fica no Brasil. Tem muita gente sonhando junto, né? Quando um atleta chega aqui, tem muita gente junto sonhando com ele lá no Brasil, o pai, a mãe, a avó, o tio, um amigo, enfim, tem muita gente que está envolvida nesse sonho e a gente quer impulsionar e ajudar de alguma maneira que esse sonho tenha a possibilidade de se tornar realidade. Então, obrigado pela sua audiência, comenta, curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. A gente cada semana vai trazer um episódio novo. Mário, Felipe e eu, a gente vai estar por aqui trazendo um pouco daquilo que são os bastidores do futebol na Espanha. E aqui você já sabe, você pode jogar. Valeu, até a próxima edição.